Olá, pessoal. Estamos aqui mais um podcast hoje com um convidado especial, Kiko Duque, que é o diretor do grupo Dutrafer. Vai falar um pouco da história da Dutrafer, contar um pouquinho sobre reciclagem, a importância da reciclagem na preservação do meio ambiente e nossos agradecimentos aí por ele estar participando do nosso programa. Então, passo a palavra para você aí, Kiko, para falar Obrigado. um pouquinho. Uma ótima tarde para todos, né? É importante, eu acho que a gente falar um pouco sobre meio ambiente num momento crítico, né? Com certeza. O planeta vive momentos críticos e a questão climática, essa mudança climática que é bem preocupante. Claro. Infelizmente, o aquecimento, né? Sim. Então, eu queria que você falasse para nós aí quando começou a ideia, quantos anos já que tem de existência da Dutrafer, que é uma empresa forte aqui na nossa região. Pois é, a Dutrafer, ela na verdade, começou como Sucata São José, né? Certo. Isso aí era... Meu pai foi uma pessoa adoentada, né, com tuberculose e serviu o exército no Rio de Janeiro, depois foi passar as férias em Minas, na casa dos pais, aí foi apagar um fogo lá com o pessoal do exército, aquela molecada, saiu das chamas, foi para o rio, e aí aquele choque térmico acabou adoecendo, veio virou tuberculose, e aí foi indicado para ser tratado em Campos do Jordão, e veio para Campos do Jordão. Ah, certo. Lá ele já participava da Ordem Terceira de São Francisco de Assis, era um católico fervoroso, né, dentro do trabalho social e tudo. E aí foi tratando isso lá, veio com a esposa, e depois ficou em um pensionato de tuberculose lá, e minha mãe junto ali com ele. Sim. E aí melhorou muito, depois foi indicado, que na época indicava-se muito para ser tratado isso em São José dos Campos. Certo. Pelo clima, pela condição e também pelo sanatório que era muito conceituado na época, que é o Sanatório Vicentina Aranha, hoje um parque, né? Um parque. Vicentina Aranha. Meu pai morou, fez muita companhia para o padre Rodolfo Komorek, que foi beatificado e assim, passou uma temporada e na época ele já trabalhava muito com a questão social e aí ele ficou muito amigo do padre João, que era o paróquio na época, e aí ficaram muito amigos e o trabalho social que meu pai fazia, eles gostaram muito. Meu pai continuou esse trabalho ali na Sebastião Hummel mesmo, criou ali uma farmácia comunitária e distribuía leite em pó os carentes ali na antiga linha velha que tinha a fundo do vale ali perto do Paço, tinha ali um pessoal muito carente ali. E por décadas meu pai ficou trabalhando com isso e aí o padre João na época falou, olha, tem esse terreno aqui em frente, você pode edificar ali, fazer o seu depósito, porque meu pai teve um depósito em Campos do Jordão de sucata. Era o chamado ferro velho. Era aquela coisa assim trabalhava com carrinheiros, né, aqueles que catavam tudo e vinham vender. E aí ele continuou esse mesmo trabalho aqui em São José, na Sebastião Hummel. Foi um dos primeiros da cidade, né, assim. E na década de 70, por aí, 80? Menos ainda pouco, E aí, assim, eu nasci ali, eu tenho 61 anos. Então, assim, eu nasci ali na Sebastião Hummel. Então, a gente já tinha uma época que ele veio para... E aí ele edificou, fez o depósito ali, atendia muito a Rua 15, a Rua 7, ainda tem, né, muitos catadores que ficam ali, e eles desciam, ali era a rota deles para poder. E ali foi por anos assim. Foi passando, eu tenho, agora faleceu uma irmã, mas eram 9 no total, e foi passando entre famílias o depósito, já que ele era bastante adoentado. Eu fiquei uma temporada, depois saí, fui para a área de laboratório farmacêutico, tive uma escola maravilhosa, que era o Grupo Axê. Foi um trabalho grandíssimo que a gente teve lá, de aprendizado, de tudo. Então, eu estava assim, bastante capacitado para vestir a camisa. E quando eu estava na minha rota de
de supervisão, de tudo no laboratório. Meu pai me chamou de novo, falou, olha, os filhos não quiseram, você quer continuar o legado e isso, aquilo? Eu falei, olha, tudo bem, só que eu quero mudar. Entendi. Quero fazer mudanças e isso tudo, e eu não quero interferência de ninguém. Eu preciso ter carta verde aí para poder ir e ele me deu. Entendi. Aí fui tocando isso, tratando da família toda, cuidando de tudo, até que as indústrias me procuraram, né? E aí, na época, era Indústrias Matarazzo, era muito forte na área têxtil aqui, na Alto de Santana. E aí foi a primeira que fui chamado ali dentro do... Depois a Petibon, que era o macarrão, hoje J. Macedo, nós estamos lá hoje, gerenciando lá ainda até hoje. Fizemos um período fora, mas voltamos, estamos há longos anos, né? Depois foi a Kodak, aí a coisa cresceu. Aí a coisa ganhou um corpo necessidade de grande. pegar um espaço maior. E eu sempre fui uma pessoa ambientalista, de vida mesmo, né? De praticar mesmo. Certo. E esse era um desejo muito grande que eu tinha. E aí eu criei alguns programas de educação ambiental, de forma mais primária, tal, isso, aquilo, mas que atendia e me ajudava muito no conceito em adotar essa política e essa cultura ambiental nas pessoas. Das crianças, principalmente, né? E aí foi muito bom. Daí, minha esposa já estava do meu lado, sempre do meu lado, e aí a gente criou a chamada Dutrafer. E aí, na época, nós estávamos ali próximo da Dutra, então o nome sugestivo para que a gente pudesse, e ainda estamos, né, agora nos quilômetros 138. 37 lá mesmo? Lá tem 19 agora. 19 anos. Que a gente está naquela área, né, mas a empresa tem 34 anos. E começou onde o primeiro local? O primeiro local a gente foi para o Jardim São Vicente. Ali. Era um amigo, tinha ali um terreno estratégico ali em termos disso, aí foi ficando pequeno, aí fomos para Pedro Frige, para a Avenida Pedro Frige ali, era uma área também estratégica em termos de loja, de tudo, porque a gente tem uma divisão loja também, além disso, né? E aí até que compramos a propriedade e viemos E na época eu tinha essa necessidade de ter um parceiro que pudesse ter um olhar assim, bastante intenso ali, porque eu sou muito da área comercial, né? Sou uma pessoa que fico circulando o tempo todo. E eu precisava disso. Aí chamei o meu sogro, João Arruda, e era uma pessoa maravilhosa, isso, aquilo, e chamei, aí falei, não quero que seja funcionário, vamos ser sócios. Opa. E vamos tocar. E tivemos por 17 anos uma sociedade extremamente saudável, que bom, muito harmônica, né? E aí até que um tempo ele resolveu parar também, daí a gente saiu, já faz 10 anos aí que a gente aí ficamos entre famílias, a filha e o filho e a esposa, né? Entendi. Então assim, hoje a gente faz em torno de 70 indústrias na região. Nossa. É um trabalho grande. O trabalho ele consiste basicamente em entrar e ser responsável por todo o resíduo gerado do processo produtivo. Da empresa, entendi. Ela não quer ter dor de cabeça com isso. Certo. E aquele conceito de você transformar aquilo, né? Não deixar aquilo ser um quintal onde todo mundo joga de tudo e criar um conceito, criar uma as pessoas para separar corretamente, né? E aí, assim, para a época também era muito difícil isso, né? Era muito... Hoje tem um mercado bastante difundido nisso. Mas era uma missão árdua. Entendi. Mas a gente foi, assim, criando, conquistando espaços e tudo isso, aquilo, e eu hoje tenho aí um legado muito bacana aí feito por tudo isso. Eu sei que você atua até em outros estados também, né? Para desmontar a linha de produção, já fiquei sabendo. Então, aí assim, e outra, quando a gente fez as divisões de trabalho, a gente acabou também, pela necessidade das indústrias desfazerem dos seus inservíveis, a gente criou uma loja, né? Que é a Dutra Shop. Certo. É uma loja que tem de tudo que você imaginar e não imaginar. Assim, é uma coisa que isso aí já é para público mesmo. Sim. O público vem, compra normalmente dela, e aí com isso a gente atinge um patamar grande de trabalho. E também, além do gerenciamento, a parte de transporte, nós temos um departamento só de transporte de resíduos, que atuam
fora de todas as regiões, no entorno, e transformando e destinando tudo aquilo que é necessário e tudo aquilo que a gente tem a política de atingir a melhor qualidade ambiental para cada tipo de resíduo que eventualmente a gente venha a encontrar, né? Entendi. Então tá é certo. importante isso aí. Mas foi uma trajetória muito bacana. A questão ambiental também, ela atinge um trabalho muito bacana. Nós temos containers móveis educativos que viajam para todos os lugares. Legal. Eles são basicamente focados aos meus clientes, mas ele também tem um atendimento a não clientes também, que eventualmente tem alguma CIPAT, uma semana de meio ambiente, alguma escola segurança, também. Escola. Entendi. E essa questão das escolas também é interessante, porque às vezes a gente tem muito essa questão de que às vezes as entidades precisam de cultura e de divulgar alguma coisa assim. E às vezes vem nos procurar. Certo. E quando vem nos procurar, a gente avalia onde ela está e qual é as indústrias que tem no entorno dela e que possam atender ao quesito necessário dela. E aí acaba casando as duas coisas interessantes. E aí certo. a gente vai plantando a sementinha. Entendi. Dia a dia aí para poder ter um mundo melhor aí. Claro. É igual eu falo, eu criei essa ONG já tem desde 2001. Você lembra? Eu falei que você já faz tempo já. Foi, então, verdade. Porque eu vi a necessidade de fazer alguma coisa pelas crianças. Além da parte ambiental, a parte social. Exatamente. Até tem o IX Boliche, que é um parceiro nosso, que eu falo, a única forma de você mudar uma nação é através de um ensino de qualidade. Sem dúvida. Aí o que eu tenho com o IX Boliche? A criança tira boa nota, comportamento, frequência, ganha 2 horas no IX Boliche. Então a criançada fica, super empolgada e motiva a estudar. Aí todo mês eu levo 60 alunos. Já levamos mais de 1.500 alunos já no IX Boliche. Muito bom. E a gente fala assim que eu sempre brinco que quando eu faço as palestras, isso, aquilo, tudo, as perguntas mais difíceis vêm das crianças. Com certeza. Elas hoje, assim, é uma semente muito bem plantada. Claro. E quando você tem... Então, ela começa a educar os pais, os pais, a família toda, conceito e tudo. Então, a gente quer que essas gerações que vêm agora, assim, façam essa cultura bacana. A gente fala bem interessante disso, que numa das atuações que a gente fez na ONG, na Vale Verde, aqui em São José, eu estive junto com o André Miragaia no comando lá da Vale Verde, e lá nós criamos foi criado uma maquete ambiental dos 500 anos de degradação do Vale do Paraíba. Então é um carrinho, como metade dessa mesa assim, e ele tem peças que você vai tirando as peças e vai falando, olha, aqui era o ciclo do ouro no Vale do Paraíba, tirar a peça. Na história. Porque de uma forma ou outra derrubou mata, comprometeu alguma coisa, teve algum impacto. Agora teve a formação da Dutra aqui, aí tira as peças. Tem o ciclo das barragens que foram criadas aqui para energia, para tudo, e vai tirando. Represa de Paraibuna. Aí a gente entra com o carrinho, com as peças como era em 500 anos passados, e depois sai de lá no atual hoje. Aí impacta isso, assim, as crianças olham aquilo e falam... O conceito básico disso é fazer com que a nova geração tenha uma condição melhor desses próximos 500 anos. Certo. Para que a gente não tenha tanto esse impacto que teve no passado. Diminuir os impactos ambientais e a degradação, é verdade. Isso é muito importante. Que é o que eu falo, você vê, mesmo hoje com toda essa consciência, o nosso país ainda recicla muito pouco, né? Muito 3% pouco. Só. E o nosso resíduo e o nosso lixo, o lixo em comum, que a gente fala, né, o resíduo, mas ele é muito rico. Demais. Seja ele em vias de cidade, de tudo isso, aquilo. Eu estive agora esse final de semana no Nordeste e, assim, é crítico. Você olhar, dói o coração você ver cidades inteiras, assim, que não reciclam nada, tudo vai para o mesmo lugar. Ubatuba é um exemplo clássico. O litoral disso. norte então, assim, e não recicla muito. Hoje tem uma cooperativa que engatinha lá, mas sem nenhum tipo de incentivo. De prefeitura. Então, assim, essa preocupação, ela é a maior. Assim, o governo precisa ter uma condição, né? Quando estávamos fazendo o trabalho
de resíduo da construção civil, que é a reciclagem de entulho. Na época que a gente começou a fazer esse trabalho, eu sentei com alguns contábeis e alguns juristas indicados pela gente, na casa deles, inclusive. Tivemos uma tarde inteira de discussão para achar alguma brecha de isenção de algum tipo de imposto para entulho, que é hoje um desastre para as pessoas. Ninguém quer ter entulho em casa. E ele é um ganho para isso. Com certeza. Mas a gente procurou e ele falou, Kiko, não tem jeito, não tem, e a gente vai ter que fazer. E quando eu estava na Abrecon, na Associação Brasileira, eles estão hoje numa sede na Avenida Antártica, eu sempre preguei para o time todo lá, que eu falei, olha, não adianta vocês tentarem tirar imposto do governo, é a mesma coisa que ele colocar a mão no seu bolso, ninguém quer. E aí, assim, é mais fácil vocês criarem políticas de fiscalização e fazer com que o governo federal imponha ao governo estadual, que consequentemente coloca na sua obrigatoriedade nas cidades de fiscalização. Porque a gente fala, um exemplo clássico disso é o entulho, né? Ele é o cidadão está o tempo todo gerando. Então, qualquer reforma, qualquer coisa, qualquer quebra-quebra que você faz é aquele... Então, você é o gerador. Você tem a responsabilidade pelo resíduo que gera de você. Então, essa responsabilidade, esse trabalho que a gente embute muito no conceito para que as pessoas possam ter uma consciência melhor daquilo que ela vai fazer, de como ela vai usar e vai fazer com aquilo que ela gera. Porque a gente, como diz, né, o ditado que a gente usa muito, né? Nós não temos planeta B, né? Não tem. É aqui só. Mas é o que eu falo, deveriam os deputados, senadores, criar lei de incentivo, porque eu fiz uma estatística há uns 10 anos atrás, era em torno de 200 milhões de reais enterrados por dia em material reciclado. Mais de 6 bilhões. Além de degradar o meio ambiente, podia gerar milhões de empregos no país. E milhões. É difícil você fazer assim. A gente tem hoje condições para... O resíduo, ele de todas as formas, ele tem um valor comercial e tudo. Mas e falta cultura e falta incentivo dos governos. Governantes. A gente se preocupa. Nessas eleições, eu estava até preocupado. Eu falei, nossa, mas precisa ter algum vereador que ganhe aí, que tenha uma cabeça ambiental aí. Acho que a gente vai ter um agora aí, que vai, pelo menos, vai falar a nossa língua. Então, eu espero também. E a gente fica muito preocupado com isso, porque... Claro, é uma coisa muito importante. E é o que eu falei, aumenta a população, aumenta o descarte, aumenta o consumo do reciclado. Porque antigamente, eu estou com 55 anos também, existia muito produto retornável. Hoje o plástico é demais. E vidro. Muito. Porque o vidro, o custo é barato. Então quase ninguém quer pegar. E é o único material que você reaproveita e tem 100% dele reaproveitado. Não tem perca nenhuma. Verdade. É igual eu falei, Estados Unidos, Europa, você sabe, você já foi lá. Morei 7 anos nos Estados Unidos. Todos os mercados têm aquelas máquinas de plástico, vidro e lata. Você já paga de 10 a 25 cents cada unidade. Então isso força a pessoa, né, a devolver e reciclar. Falei, por que o Brasil copia tanta coisa e não implanta isso daqui também? Pois é. Uma forma de você mexer no bolso. Igual eu morei em Nova York também. Lá, o próprio rapaz vai pegar a coleta do lixo, se tiver o reciclado com orgânico, na época a multa era de $150. Então você vê, se você começar a multar, porque o povo tudo que mexe no bolso, aí vai começar, tem essa não, deixa eu separar. Quando nós desenvolvemos o trabalho de reciclagem do resíduo da construção civil aqui em São José, nós reunimos os caçambeiros da cidade e aí você tinha que fazer uma tarefa de mostrar para ele que a taxa que era paga para as caçambas que eram coletadas era uma taxa ambiental, é daquilo quem está gerando, claro. Não é dele, ele não vai pagar isso, aquilo. E aí, com muito custo, a gente conseguiu que isso acontecesse. E aí, assim, a cadeia estava muito bem formada, né, para isso, né? Mas aí alguns
alguns sucessores dentro do processo de prefeitura e de tudo não quiseram mais fazer o trabalho. Houve um desejo de cada um, a gente tem que obedecer, né? E aí, assim, mas a gente tem um trabalho bastante forte nessa questão. Mas o maquinário você tem ainda ou não? Tem o maquinário. A gente atua também em demolições e tudo. E assim, com a experiência que a gente adquiriu, eu faço alguns trabalhos de demolição e eu consigo tirar um produto já com 50% já do processo dele pronto já. Aí você separa a areia o produto. E esse produto, com essa qualidade, até as prefeituras mesmo têm condições de usá-lo. De reutilizar. Para muito, para revitalização de estradas vicinais, de tudo isso, aquilo. Então, esse é um custo... É uma receita muito interessante para as cidades implantarem, porque hoje ela, para revitalizar estradas vicinais, ela precisa de pó de pedra e de pedreira. E é um impacto profundo nisso. Grande, e é cara, muito cara. Claro. E você tem um resíduo que gera todo dia dentro do município, e por que não usá-lo para a melhor forma disso? Né? Porque você vai ter que descartar onde? Né? Exatamente. Tem que ter espaço. Se você reutilizar... Você vai estar reaproveitando o material. Sem dúvida. Mas é o que eu falo, o que falta é a consciência de todos aí. Poder público, Ministério Público, governo, prefeitura. Exatamente. E a gente, assim, é difícil você enxergar uma coisa dessa. A gente que lida com tanta coisa, né? A gente está sempre ali educando, tá isso, aquilo, e vendo que os caminhos ainda estão longe de serem ainda como a Europa, com padrão europeu, isso, aquilo. Temos hoje, assim, as leis ambientais brasileiras funcionam bem. Não falta fiscalização. Mas elas deveriam punir, já que elas são boas, punir os políticos também. Mas essas isenções que eles acabam tendo, te vê na Amazônia, né? O que está acontecendo, essas queimadas que estão acontecendo, são impactos que são uma série de coisas, políticas, partidária, interesses econômicos, político, um grupo de situações que fazem e que eles mesmos não sabem o que eles estão causando para eles mesmos. Claro, é verdade. Para a família deles, para todo mundo. É né? Verdade. Então, não, a gente tem que se conscientizar. Por isso que eu falo, eu sempre adotei trabalhar desde a infância, 7 anos, começar a mudar a mentalidade. Porque é a única forma de você ter um país diferente. Que nosso país é muito rico. Riqueza natural, fauna, flora, uma das maiores biodiversidades do planeta. Só que falta a consciência do povo brasileiro. Que tem muitos que eu falo na escola, Walter, não vai mudar. Eu falei, claro que vai mudar. Se todo mundo pensar você, não. Mas você tem que começar a mudar a maneira de você pensar. Né? Fazer a diferença. E é difícil a gente ver que tem que piorar para as pessoas tomarem posições e fazerem. Não deveria ser assim. Uma tragédia acontece, fala, não, poxa, espera aí, vocês queimadas, fiscalização, cadê? Exatamente. Porque eu falo, é uma bituca desse carro que é jogado fora, é um vidro, o pessoal não sabe, mas o vidro vira uma lente, que aquilo lá vai virar um fogo. E outra, às vezes eu coloco muito esses parâmetros para as crianças, né, que fala assim, aquela tampinha que você joga na calçada da sua casa, ela sai, desce para o bueiro, desce para o córrego, do córrego vai para o rio, do rio vai para o Rio Paraíba, do Rio Paraíba vai parar lá no mar, deságua no mar, porque todo o rio deságua no mar, e aí ele vai lá onde os peixes vão confundir aquilo. Então, essa consciência precisa partir de dentro de casa. Com certeza. No momento que você faz. Porque nós, pessoas humanas, somos totalmente geradores. É uma máquina claro. E aí eu tenho um container muito interessante, que é uma casa ambiental, que ele tem quarto, sala, cozinha, banheiro, área de serviço, oficina, tudo. E aí a gente mostra um pouco da quantidade de resíduos que você gera a hora que você troca ali um chuveiro, a própria caixa que você tirou a embalagem, depois o chuveiro que sobra. Então, é um contínuo do que você está fazendo. Então, qualquer ambiente que você está dentro da casa, você é um gerador. Com certeza. Você está o tempo todo gerando. Então, se a gente tiver essa consciência e fazer, porque como a gente ensina o ciclo, né? Você pega o plástico e começa com o petróleo, que sai os polímeros novos, e aí entra o plástico novo. Aí a gente sempre fala, gerou o plástico novo. A cadeia parou aqui, 50%. Ela para aqui. Se você não pegar esse plástico que virou, não uso mais, né? Como as garrafinhas de uso
de uso único. Se você não criar um conceito de colocar aquilo e destinar aquilo de forma correta, o ciclo contínuo não acontece. E se ele acontecer, ele vai transformar de novo. Vai ter a cadeia de emprego, de tudo que vai acontecer. Os grãos vão sair de novo e vão sair outros produtos finais lá. Mas essa cadeia para nos 50%. Se ela não conclui, não dá continuidade. Não faz. Mas é isso então, mesmo. E essa educação é muito bacana. A gente tem uma atuação bastante também dentro da indústria, né? Para colaboradores, funcionários e tudo isso aquilo. E a gente faz um trabalho muito, muito interessante com eles sobre debates, sobre o que eles acham melhor, qual é a qualidade. Porque muitas pessoas, às vezes, têm aquela dificuldade porque ela está com a cabeça na linha de produção e ela não sabe, às vezes, ou nem percebe que ela está fazendo a coisa incorretamente. Então, é aquela orientação que você faz, entendendo, mostrando por que o planeta está desse jeito, por que isso, aquilo. Você aplica ali, às vezes, uma outra semente para uma pessoa já adulta, mas ela fala, nossa, eu poderia fazer isso. E a gente sempre mostra que ela não está fazendo isso para a fábrica ganhar mais dinheiro, porque a fábrica não ganha o dinheiro com isso, ela ganha dinheiro com o que ela fabrica. Claro. E ela precisa ter a consciência, e nós precisamos ter, ela precisa ser a mentora de que o colaborador precisa colaborar de uma forma correta para que a gente possa ter um alcance da reciclabilidade da indústria e ela possa ter a resposta dela para a sociedade. É só uma resposta para a sociedade. Então, é a função que ela precisa fazer ambiental disso. E aí, com isso, a gente vai conquistando e eles acabam gostando muito, né, os colaboradores, porque eles sabem que na casa deles tem as crianças que vão debater com eles e que sabem muito, né? Que foram muito educados. Aí cria aquela sinergia, né? Aí a casinha já entra, já educa como um todo eu aí, assim, é muito prazeroso. O que a gente faz eu falo assim que tenho 61 anos, assim, já com 10 anos de idade eu já trabalhava com meus pais na época, já aprendeu, comercializava muito cascos de tudo, né? De leite, de vinho, de garrafão, de tudo quanto era tipo, água, tudo era vidro. E aí tinha assim, um mercado muito, muito interessante. Né? E nós éramos, desde pequenos, já para carregar caminhões de materiais e tudo isso, aquilo. E aí foi um legado muito interessante que meu pai deixou. E essa educação foi muito... E vai passando de geração para geração. Você tem quantos filhos hoje? Tenho 2, tenho uma menina e um menino. E eles estão junto com você no projeto? Com a empresa. Meu filho é um apaixonado pelo meio ambiente. Que legal. E adora sentar numa mesa, debater, falar um pouco sobre isso, transmitir aquilo que o coração dele coloca lá, assim. Então, a gente fica muito feliz de poder... já veio de berço, né? Igual seu pai já passou, você passou. Que isso eu acho que é muito importante. Que eu falo, o meio ambiente leva anos e anos para construir alguma coisa que o homem em pouco tempo destrói e acaba, né? Sem dúvida. Tem igual essas empresas, esses dejetos, produto químico para os rios, tudo. Tem coisa que, nossa, quantos peixes que não morrem, mercúrio. E a gente tem, coisa. A sociedade ela tem uma força muito grande para poder cobrar, mas a gente usa pouco isso. É que falta união, as pessoas falam, não vai dar assim, não vai. Se o povo se unir, a gente consegue mudar essa realidade. Então, assim, a gente pode ser todo dia, né, um praticante, difundir aquilo que é muito bacana. Então, a gente fala que é formiguinha, né? Você vai plantando, vai colhendo, e aí as pessoas vão entendendo, vão fazendo. Nós fizemos um trabalho bacana agora no Vicente Aranha. Eu fiquei muito emocionado lá participando, porque... Foi um lugar que meu pai morou, tem uma história, um legado ali. Seu pai, E nós teve ali a Flim, que é uma literária e musical, né? Uma feira muito bacana, que fala muito sobre literatura, muita música. E, assim, um evento grande. E nós tivemos um stand muito bacana lá, com participação, né? A gente está dentro do projeto deles dos 100 anos de sanatório. E nós fizemos a reciclagem do lixo, do resíduo e do lixo do evento todo. Legal. Lá tem uma composteira, a gente separou todo o material, então saiu até no site, a gente colocou um pouco sobre
os índices que foram coletados lá e o resultado, e agora nós estamos difundindo, criando o lixo zero pro parque. É um trabalho bacana e de todas as formas que a gente pode. Então, agora vamos criar um espaço lá que vai ser um espaço permanente, onde as pessoas vão poder entender como que esse lixo é transformado. É o processo reciclável, tudo daquilo que é, o que ele transforma, o que ele faz. Então, assim, vai ser uma coisa muito, muito bacana. E a gente fala assim que é um presente que eu quero dar para um lugar que atendeu muito bem minha família e outros doentes também que estavam lá também. Acho que milhares de pessoas passaram por lá muitos anos. É muito bacana, é muito prazeroso isso. Uma história da cidade, né? Exatamente. Muito importante. Seu pai já é falecido já? Meu pai meu pai viveu até os 73 anos, mas não tinha um pulmão, não tinha os 6 costelas. Por causa da tuberculose. Veio assim, e ele tinha uma limitação muito grande, né? E o depósito dele lá na Sebastião era muito interessante. Eu até estou projetando tudo para escrever um livro mesmo sobre a história. Aquele depósito é onde é a creche hoje, é isso ou não? Não, é em frente. Hoje a casa com que a gente construiu e morou, ela é hoje um asilo para idosos. Lá. Entendi. E do lado foram locados lá para uma funilaria. Hoje eu não sei o que tem na área onde era o depósito mesmo, né? Mas quando o meu pai assumiu lá, o padre João falou, olha, você cria seu trabalho, faz o trabalho social de vocês aqui, e quando seu filho menor tiver 18 anos, você entrega a propriedade do jeito que ela estiver, né? E eu fui com meu pai entregar. Eu sou o filho caçula, com 18 anos. E entregou, assim, tudo fio do bigode. Assim, e isso foi um dos maiores exemplos de honestidade que eu tive na minha vida. Legal. Foi o maior exemplo que eu tive da minha vida. Então, foi uma coisa que me marcou muito. E eu passo isso para o meu legado, para os filhos, para todas as famílias, né? Todo mundo que tem. Então, assim... E aí ele já tinha conquistado. Aí nós fomos para o Jardim Paulista, próximo ao Paço Municipal, ali, na Pedro Alves Cabral. Ficamos ali por uma temporada ainda. Aí ali que foi transformando... Foi aonde depois minha mãe veio a adoecer bastante, meu pai já tinha falecido e tal. Aí eu falei, bom, acho que agora eu tenho que criar algum rumo aí, né? Tá certo. Aí os irmãos não quiseram ainda dentro dessa linha, eu falei, então a gente vai então. Aí você assumiu sozinho. Aí eu fiz uma outra empresa, né? Daí depois a gente acabou fechando a Sucata São José lá e virou o Dutrafer. E é o que é hoje, graças a Deus, tem um time bacana. Um time muito bom lá, muito competente. E hoje você pega tudo quanto é tipo de material? Na verdade, assim, você trabalhando dentro do conceito que a gente tem de gerenciamento total, você tem que por exemplo, tinta. O que é feito hoje? Então, a tinta, ela é separada, né, em tamborado, não só tinta, mas solvente, borras de tinta, que às vezes tem linhas de pintura, que faz esse trabalho. Tudo isso é acondicionado em tambores, né? Identificados e tudo. E aí a gente tem um trabalho de transporte que a gente faz e que a gente direciona isso para tratamento. Às vezes para tratamento da tinta mesmo, ou para blend, para transformar isso com poder calorífico, com energia. Então, assim, tem algumas rotas que a gente analisa com o time, a melhor condição, melhor localidade, melhor condição para o meu cliente. Entendi. Dando para ele o conforto de eu tomar conta daquilo que... E desses produtos, qual que você acha hoje que é o que tem mais dificuldade para ser descartado ou reaproveitado? Olha, hoje eu falo assim que não tem hoje assim um resíduo que... Não tem um destino. Não tem uma... Assim, 100% hoje é possível a gente... Isopor também, igual fralda, você falou também. Fralda. Então, a gente tem um trabalho a gente faz os absorventes que normalmente não são usados, né? Eles são normalmente com defeito. Sobra de linha de produção. Certo. A gente tem um trabalho de centrifuga esse material e tira a capa
do absorvente e a polpa da celulose dele. Extrai e sai 2 produtos diferenciados. Um abastece uma parte de blend para queima, né? E uma outra parte usa em tapetes higiênicos de pet shop para cachorro. Entendi. Substitui o jornal que o cachorro faz ali, o xixizinho dele ali. E aí, a gente fala assim que o mundo ambiental ele tem uma rota que ele é infinita. É o que eu falo, o que falta é conscientizar mais incentivo, porque tem hoje descarte para tudo. Né? E é interessante, porque a gente fala, por exemplo, assim, na fralda, quando você descaracteriza ela e tira a polpa, você tira o pozinho dela, que se você abrir uma polpa daquela ali, bater ela assim, ela sai um pozinho, é o gel. E o gel dela é um gel que se você colocar ele num copinho de água assim, ele põe um pouquinho só assim, isso aqui vira um floco de gel inteiro dele. E aí assim, a gente fala, mas usa para tudo. Por exemplo, a gente tinha a aplicabilidade dele mandava isso para plantadores de eucalipto, manda isso para plantadores de eucalipto, e ele tem os tanques que ele gera, então o sistema de eucalipto, ele planta com jato, uma pistola e a muda sai e entra dentro da cova. Quando ela cai na cova, ele cria uma outra canal, aí o tanque já tem água e o gel, vira um flocos grande. Aí ele tem uma outra injeção que quando ele injeta esse gel no solo, quando fecha a cova, o eucalipto ele tem um poder de sucção muito grande do solo, ele seca o solo. Água, Então e o eucalipto precisa muito do líquido. Então ele usa esse gel e essa água. Aí você vê de uma fralda, tá vendo? Sai um abastecimento para resolver o problema do eucalipto que está crescendo. Tal. Então, assim, o mundo ambiental ele é fascinante. É a famosa logística reversa, né? Que você pode... Totalmente. Então, é muito interessante. A gente fala assim que a minha loja é muito bacana. Você vê que as pessoas estão precisando de uma barra grande. Preciso fazer um pedaço aqui na minha casa com grudar aqui, fazer um varal, isso, aquilo, tudo. Mas eu tenho que comprar uma barra inteira dessa aqui. Lá ele vai lá, pega um pedaço daquele pequeno, resolveu o problema dele, paga menos. Pois é verdade. E aí essa questão da cultura ambiental é muito bacana. Porque lá eu tenho, assim, cadeiras, mobiliários, assim, de alto nível, né? Esse final de semana nós tiramos um escritório em São Paulo, corporativo em São Paulo, muito lindo, assim, tudo de primeiríssima linha. Aí vai para a loja. A loja é um lugar onde a gente sempre brinca, que é o lugar onde você encontra tudo o que você imagina e não imagina. Não imagina. Você vai procurar uma coisa e encontra coisa melhor do que você esperava. Mas é verdade. E aí, assim, aí é a questão da oportunidade que o cliente tem. Às vezes o meu cliente mesmo, às vezes tem uma necessidade de alguma coisa. Então é o time como um todo, a pessoa comum, né, a dona de casa, tivemos um período agora, compramos um grande lote lá de louça, e eram louças portuguesas lindas e maravilhosas. Aí as mulheres descobriram lá a loja, e aí foi uma coisa assim... A gente sempre brincava, é o reduto dos homens, mas não é mais. Não, então tem toda essa cultura, né? Inclusive eu já visitei uma casa de alto padrão, de alto luxo, mas uma das áreas ele falou, não, aqui é só produto reciclado. Isso é muito bacana. Ele falou, Walter, é tudo reaproveitado. Você pode ver, aí tudo foi restaurado, mas tudo material reaproveitado. E olha, tem muita coisa de qualidade. Você pega até as coisas mais antigas, elas têm uma qualidade melhor. E aí você tem uma durabilidade. Pega uma cadeira. Hoje não tem mais a Giroflex, né? Fechou a fábrica, isso aqui. Mas se você pegar uma cadeira de Giroflex hoje, reformar ela, você fica com 10 anos com ela, usando ela, e não vai ter nenhum tipo de problema. É a qualidade. Pega uma cadeirinha chinesa hoje, quebrou um pé, você pode jogar, porque a conexão dela não liga uma coisa com a outra, então... Você não consegue recuperar. É difícil, a gente critica um pouco aí a China, mas na verdade a China eu tive lá também para visitar também, e eu vi que lá você compra o que você quer, desde o produto de primeira linha, altíssima linha, até o produto que é totalmente descartado. Então, assim,
eles têm uma formação dessa questão e é onde você acha qualquer tipo de máquina que você precisa para fazer. Aí, assim, eu quero uma máquina de primeiro nível, ótimo, você vai pagar por isso. Tudo tem preço. É verdade. Não, mas é o que eu falo, muitas empresas americanas, quando eu estava lá, eu via que colocava filial na China porque mão de obra barata. Quando em 2009 os Estados Unidos pagava 14, 15 dólares a hora, a China pagava 2. O chinês, ele é uma máquina de vender, né? Você vai lá, o pequenininho está do seu lado, ele tentando te vender alguma coisa. Qualquer ambiente que você vai na cidade, nos lugares, em ambiente, é uma máquina de vender. Eles são fabricados para vender mesmo. Chinesada, nossa. Criados para isso. E agora a parte de robô também, você vê como que está expandindo. O chinês cria cada uma. Já viu aquele cachorro robô também? É barato, faz tudo. É interessante, né? Muito interessante. Até a parte de bomba, tudo eles põem um cachorro lá, porque se explodir é um cachorro, não é um ser humano. Mas assim, é muito prazeroso, né? A gente tem assim uma linha bacana, né, que a gente fala. Sempre a gente coloca um pouco sobre as características que a gente pode atingir, né? E aí, assim, a gente tem buscado algumas tecnologias inovadoras para trazer para o mercado. Então, o estudo ele tem que ser contínuo e a gente não pode parar. A gente tem que mostrar, principalmente para os nossos clientes, para tudo, as inovações que a gente precisa ter. Tem algum produto que você pega assim, matéria-prima, né? No caso, descarte, você transforma e tem um outro produto final ou não? Você não trabalha nessa parte? Não, eu limito essa questão porque a questão de qualidade é uma coisa que requer no Brasil, ela é muito exigente, né? Em termos de qualidade de produto. Então, a gente optou como uma cadeia disso de transformar algumas coisas, mas até ao limite deles, né? Você vai pegar o entulho, transformar ele em areia, pedrisco, brita 1, brita 2, rachão, mas é um limite, não tem uma inovação, alguma coisa. Entendi. Então, você hoje transformar as peças em peças, aí é um pouco mais complicado. Igual eu vi as madeiras plásticas hoje também é uma tecnologia uma tecnologia. A capa da fralda ou do absorvente, ela é uma das matérias da madeira plástica. Na época eu fiz um estudo para Kimberly-Clark, na época, sobre... ela queria muito que a polpa de celulose dela não fosse para o mercado de fralda de segunda. E a gente fez um trabalho bastante interessante sobre... Aí eu fui buscar o mercado, as alternativas que tinham de mercado, tanto da polpa quanto da capa da fralda. Né? Então a capa dela hoje é um produto muito valioso para essa questão de blend, para queima em caldeira, para madeira plástica. A madeira plástica ela ainda não criou uma raiz mais de produção, de tudo, porque os maquinários são um pouco caros e o produto final por quilograma acaba inviabilizando um pouco, porque você tem madeira de reflorestamento, coisa que substitui em partes, outras não, né? Mas, então isso dificulta um pouco. Mas eu acredito que essa tecnologia, tanto chinês quanto isso aquilo, daqui a pouco já está soltando máquinas aí que mais isso barato, vai ter uma condição aí, assim, vai ser uma coisa que tende a crescer muito. É que eu vejo igual Mourões em área rural, tudo, é uma coisa que lá dura anos, 200 anos, poxa. Mas que eu vi, acho que só tem 2 fábricas que eu tenho conhecimento, no Paraná e no Sul, de madeira plástica. Não sei se tem mais. Tem algumas outras também, em Minas Gerais tem umas fábricas interessantes lá, mas hoje, assim, eles focam mais em mezaninos, em tábuas tipo para formação de mezaninos, bancos, porque tem aí um valor agregado interessante. Então assim, mas como uma linha de produção, como uma tábua, assim é pouco assim em termos de... Aqui no Vale tem uma fábrica do Frei Hans lá na Fazenda Esperança. É em Guará? Em Guará. Isso eu vou visitar lá qualquer dia. Nós fornecemos alguns tipos de produtos para eles, né? E assim, eles têm um trabalho... E é feito com todo plástico reciclado mesmo? Na verdade, assim... Misturado? Na verdade, assim, a composição da madeira plástica, ela é basicamente com um conjunto de coisas. Mas ela é interessante, por exemplo, você pode fazer uma madeira plástica com
sobras de borra plástica, borras que é aquelas que saem da extrusão, vira, né, como se fosse uma torta, assim, um negócio meio... E às vezes elas saem contaminadas com 2, 3 tipos de produto. Porque o plástico ele tem que ser separado, né? E quando você não separa e ele está numa borra dessa fundido, ele é inviável economicamente para você queimar ele, derreter ele de novo, separar é inviável. Então acaba usando esse tipo de material para refúgio mesmo. Aí ele gera. Então, por exemplo, poliuretano injetado, que tem, por exemplo, em telhas, nesse tipo de coisa, que às vezes não é isopor, mas é poliuretano injetado, essa sobra desse material é lixo também. Capas de fios, às vezes que ele também está contaminado, está isso aquilo, também não serve, está isso aquilo. São tudo produtos que você pode usar E aí você tem que diluir algum produto natural. Um bagaço de cana, casca de laranja, palha de arroz, algum produto vegetal, ele tem que entrar dentro da composição. É muito interessante. Aí tem vários, aí tem alguns outros tipos de produtos plásticos também que acabam... Então, assim, o trabalho, quando ele é bastante... que tem a consciência ambiental, você consegue pegar produtos complicados em termos de reciclabilidade para poder fazer a madeira plástica. E sai uma madeira muito bonita. Entendi. A Johnson faz um trabalho com o Frei Hans, né, com a Fazenda Esperança lá, um trabalho muito bonito. E eles fazem lá umas lixeiras muito bonitas, uns bancos bonitos, assim, que a partir dos produtos deles. Lá, assim, são produtos duradouros mesmo, assim. Só que, assim, não é uma escala em produção muito contínua, né? Produção que pequena, isso requer para você ter uma estrutura maior. Para você atingir um ganho específico, assim, então a madeira plástica precisa ser muito bem elaborado e a matéria-prima precisa entrar barata para poder viabilizar e fechar a cadeia. Né? Mas você costuma triturar o plástico que você pega lá ou não? Não, você vende ele na verdade eu tenho prensa. Eu tenho uma linha de produção e normalmente a gente faz o trabalho diretamente dentro das indústrias que a gente já atua e quando eles vêm para nós para classificação, a gente faz toda essa questão de classificação lá na empresa mesmo. Porque assim, plástico ele tem 400 tipos de plásticos diferentes, né? Então você tem que fazer o processo de separação e a sucata plástica mesmo, você precisa separar ela, tem a colorida, tem a suja, tem a limpa, tem a cristal. Então, ela tem uma série de qualificações. Entendi. Como a sucata também. A sucata ferrosa, você tem a mista, a pesada, ferro fundido, material que às vezes tem metais nobres no meio. Então, você tem que ter uma triagem e, às vezes, muitas das vezes, para você atender a siderúrgica, o trabalho, você tem a qualificação e o corte também, para ter um tamanho específico para isso. Então, todo produto ele tem uma cadeia de segregação e separação, de valorização para você poder ter um trabalho. Igual tem produto, você não vai vender por quilo, vai vender por peça, né? Tem tudo isso. Exatamente. Aí você vai, com essa característica, você vai criando alternativas e aí as alternativas vão melhorando um pouco mais para a cadeia. Mas assim, a lucratividade está um pouco mais limitada, um pouco mais assim, porque a concorrência é muito grande, a qualidade é muito exigente hoje para o produto final, né? E você tem uma invasão muito grande da China de matéria-prima. E quando isso acontece no país, há uma demanda muito grande, há uma oportunidade muito grande de matéria-prima no mercado. Consequentemente, acaba caindo muito o preço. Entendi. Desde a pandemia, que teve uma aceleração grande na falta, depois veio a superlotação, né? Que o governo foi para lá e abriu as portas para a China para poder importar, para poder exportar isso para o Brasil. Então, assim, aí o mercado... Aí, assim, e aí o mercado brasileiro sofreu muito, né? A gente tem sofrido um pouco. O aço, por exemplo, no Brasil está sofrendo, assim. As grandes produtoras aqui estão sofrendo. Por quê? Porque está uma invasão de carros chineses. Ele não usa o nosso minério, muito menos o nosso reciclado. E aí ele entra o carro para cá sem 1 quilo
de aço nacional. Como é que você vai fazer com uma competição um negócio desse? Então, é muito difícil. Então, essa preocupação que as grandes estão tendo com o governo é que precisa melhorar isso. E aí, assim, a gente sempre espera, né? Todo dia a gente acorda falando, vamos ver agora a Lei Rouanet do resíduo aí, vamos ver se ela vai mesmo ser botada em prática, vai ajudar muito os catadores, as associações. Já tem melhorado muito a vida deles, tá, isso aqui, mas precisa melhorar mais. Para poder ter essa condição de reciclar mais o país aí, para poder melhorar ainda mais a qualidade. Você tem uma ideia, uma pergunta, uma ideia, quantas toneladas mês, mais ou menos, você consegue pegar de produto dos seus clientes? Então, na verdade, a gente até colocou um pouco no site, dá para ter uma ideia, no site da Dutrafer, né? A gente tem um trabalho bastante lá que a gente fez, e aí, assim, a gente mostra, né, uns gráficos dos trabalhos que a gente desenvolveu, o que a gente atingiu, né? A gente, por exemplo, em 2023, nós 9 milhões de toneladas de resíduo do ano. Assim, um trabalho tem assim, assim, um trabalho grande voltado para toda a cadeia. Então, plástico, papel, madeira, material então tem um conjunto, aí tem isso assim específico para cada tipo de situação. De produto. E aí, assim, é uma condição interessante e é uma missão que a gente precisa ter cada dia que passa a aumentar isso mais. Com certeza. Tudo que fala, consciência das pessoas. Então, porque igual eu falo, quando o coletor vai pegar o lixo na sua residência, se tiver tudo junto, ele não vai ver, ele vai pegar e vai pro aterro. A gente sempre fala, assim, às vezes umas dicas interessantes, né? Que a gente fala, assim, quando as pessoas têm, às vezes, a mania, o hábito de colocar tudo em saquinhos, normalmente de supermercado. Vai lá no supermercado, pega um monte de saquinho, e aí leva para casa e tal. E quando ela recicla, ela faz aquilo tudo e aí ela tem o hábito de amarrar 2, 3 nós no saquinho. Isso é um erro grave que tem, porque você imagina isso sendo depositado numa esteira grande como isso aqui, e ainda você imagina aquilo passando, mesmo que a velocidade seja um pouco lenta, mas você imagina aquilo passando, você ter que abrir os sacos para poder fazer. Então, tem alguns mecanismos de corte que faz. Então, sempre que a gente fala é assim, é simples. Dá só um lacinho para não cair e pronto. Porque se ele cair lá depois que ele estiver na compactadora e fez tudo aquilo, é melhor ainda, porque ele já cai, já dilui ali, a hora que ele está aqui, está mais fácil, as pessoas tiram. Então, às vezes, são dicas simples que as pessoas, às vezes, não têm ideia, né, de fazer. Então, assim, e a cadeia de reciclagem, ela vai indo e a gente vê que, às vezes, às vezes pela dificuldade de algumas coisas, você percebe que às vezes no final da esteira ainda está sobrando algum material que podia ser reciclado ali, né? Verdade. E aí são dicas às vezes valiosas, as pessoas terem a ideia e assim, o conceito, mas eu vou lá e separo tudo e aí quando chegar lá eles misturam tudo. É que isso vai numa esteira e a esteira vai tirando e ali mesmo é muito rápido. Então a importância disso tudo é que isso tudo esteja aberto e fácil para poder ter o processo de reciclagem dele. Uma coisa que eu achei legal na Alemanha, numa cidade chamada Mönchengladbach, que eu fiquei lá um mês. Lá a prefeitura te dá as embalagens amarelas só para reciclado. A prefeitura dá. Nós, os sacos. Quando a gente sempre adota, a gente sempre fala que o universo de você reciclar, ele vai criando novas metodologias daquilo que você faz. Então, por exemplo, a gente tem um processo de coleta que a gente faz com algumas escalonadas. Então, de manhã eles só coletam papelão, depois é só casca ferrosa e depois é só assim. Isso facilita na hora que ele vai para a central e tem uma qualidade melhor de característica disso. Entendi. Então, os países europeus já têm adotam já algumas posturas, aí começam já a ter até a embalagem correta para o que tem para fazer. Então, quando nós fizemos o trabalho em São José para o resíduo da construção civil, nós
criamos um hábito muito interessante pro dono de obra. A gente fez um trabalho com os caçambeiros, o caçambeiro fez o trabalho com o motorista começou a educar os agentes da obra, que eram os pedreiros, ajudantes, tudo isso aquilo. Então aí tinha um conceito de que ele deixava tudo de canto, que era tubo, tubulação, saco de cimento, madeira, separa tudo e põe só o entulho na caçamba. Entendi. No final, quando a catena estiver pronta, você vai lá, pega tudo aquilo que não é entulho e põe em cima da caçamba. Tá Fecha certo. ela, põe a lona e vai. Quando ela ia para a usina, ela já passava, o motorista já era orientado, ele já passava, já tinha os compartimentos certinho, ele tirava, colocava tudo ali, ia para o pátio, já descarregava. Tá certo. Então, assim, tudo é possível. É, claro. É só ter a vontade, né? E o desejo e que é trabalhar. um conjunto, é uma cadeia, né? São várias pessoas. Se cada um fizer a sua parte, ajudar, tudo fica fácil pros outros. Às vezes as pessoas pensam assim, muitas das vezes, né? As pessoas às vezes, a senhora em casa, alguma coisa, é uma caçamba que está ali fora, amarelinha ali. Ali vai jogar tudo. Todo mundo que passa joga alguma coisa verdade, ali. E é um erro. Total. Porque já tem o catador, já tem a empresa, o caminhão compactador, já vai passar no dia do reciclável e no dia do não reciclável. Ela quer. As pessoas têm o desejo de ser o máximo possível, livrar daquele resíduo. Não, deposita ele, guarda ele corretamente, tudo isso, aquilo. Cada um tem o seu. E a caçamba, ela é um bem. Então, assim, a RCC, qualquer um hoje que vai poder coletar esse material, mesmo que se ele vai ser descartado em algum local, se ele não tem lixo, o impacto dele não é tão impactante, porque você não tem plástico, você não tem outros materiais. Mas se você condiciona... Então, a gente tinha um trabalho, uma política muito grande, uns panfletos muito interessantes que, para as pessoas que estavam ali no entorno, não jogar lixo dela na caçamba. Aquilo ali é para o reciclável. E ali... Mas, assim, são políticas que a gente vai adotando ao longo dessa vida toda aí. É igual eu falo, tem pessoas também, às vezes tem lugar que passa uma vez só o reciclado. Eu procuro embalagem de iogurte, essas coisas eu lavo, deixo bem limpo. Por quê? Para não dar bicho, barata. Só fala, poxa, então é só lavar, deixar um produto limpo. Você vai ter como armazenar e não vai ter barata, nenhum bicho lá. Não, exatamente. Só limpar, deixar limpo o produto. Porque se você tem o líquido ali, ele vai virar um churume, né? Que é o líquido dele, e vai ter o problema. Então, vai dar um mau cheiro aí. E a própria reciclador mesmo, que vai lá na hora que ele vai moer tudo, se ele vai moer o plástico ali, ele não tem aquele alimento, aquela sobra de alimento ali, facilita muito a vida dele, a qualidade da lavagem que ele vai fazer ali, a água dele. É uma cadeia. É uma cadeia que tem a resposta, né, para cada isso. Mas é isso aí, tá acabando o programa. Aí vamos agradecer mais uma vez a presença do Kiko aí, da Dutrafer, e quem sabe você se torna um parceiro aí para estar patrocinando nossos projetos aí. Isso aí. Torço aí pra gente investir nessa criançada aí, que é o futuro do planeta. Mas parabéns aí pelo trabalho. Eu acho que é isso que tem que ter. A gente tem que ter canais que possam colocar essa juventude, essa população mais, e assim, esse efeito do clima aí agora tá muito preocupante, né? Todas as reações, a estiagem de água em muitos rios, que são lindos e maravilhosos. Hoje lá no Amazonas, lá, muitos, assim. Então, assim, é o preço que a gente paga, né? Porque a conta chega. Chega. A conta chega. Então, essa é a dica aí para as pessoas. O planeta responde. Por isso que eu falo, faça sua parte, né? Recicle, tenha consciência, porque além de você estar reciclando, você vai estar gerando empregos e o planeta vai agradecer também, vai deixando de degradar o meio ambiente. Então aí, Kiko, dá um recadinho naquela câmera aí pro povo aí. Eu agradeço aí a oportunidade, e o que a gente sempre fala e sempre coloca isso como uma mensagem, né? Nós não temos planeta B. E se nós não cuidarmos dele, é a nossa casa. Então, a casa da gente, a gente gosta sempre de cuidar, né? Mas agora a gente tem que pensar macro como um todo. Cada coisinha que você fizer
ela surte um resultado interessante ali. Então, essa é a mensagem que a gente deixa para as pessoas serem, todo dia, ser um ambientalista, claro. E uma pessoa ecológica. E que eu falo, seja um multiplicador, conscientiza a sua família, seus amigos, vizinhos. E o slogan a gente fala, junte-se a nós e ajude a fazer do mundo um lugar melhor. Como ele fala, é macro, é global. Cada um tem que fazer a sua parte, para a gente ter um futuro diferente. Então, pessoal, obrigado mais uma vez aí pelo apoio aí, participação do Kiko. E até o nosso próximo programa. E aí, pessoal, tem o QR Code, aí vocês podem fazer sua doação para o nosso projeto, para que a gente possa atender cada vez mais e mais pessoas. E obrigado e até o próximo programa. Obrigado.